Bom dia. Então, hoje pela manhã eu vi que no Retiro dos Homens vamos ter futebol. Eu não sei se isso é boas notícias ou não. Eu me lembro quando nós chegamos no Brasil, nosso primeiro ano em Campinas, cada sábado nós fomos para a chácara de alguns membros da igreja e eles tiveram um campo pequeno de futebol. E eles me deixaram jogar no gol. De vez em quando me deixaram sair, correr um pouco para lá, um pouco para cá, sem rumo, sem saber o que eu estava fazendo. Igual beisebol, não, eu sei o que eu estou fazendo lá. Mas eu me lembro também, no próximo ano, primeiro retiro com nossa igreja, a Batista Praia do Canto, em Vitória, Espírito Santo, nós fomos para o primeiro retiro desde que nós chegamos. E os homens, naturalmente, foram para jogar futebol. E eu entrei no campo com eles e, pela surpresa minha, eu não tinha que ficar no gol. Então, eu estava lá correndo com os outros caras, de vez em quando eu até toquei na bola. Mas, depois de jogar algum tempinho, o jogo parou, todo mundo estava descansando, não sei exatamente porquê, mas um diácono chegou perto de mim. Dan, você joga bem para um americano. Quer dizer, cara, você é ruim, mas a gente é bondosa e vamos deixar você entrar no campo. Então, vamos ver o que acontece em nosso retiro. Mas, seriamente, hoje eu estou querendo falar sobre um assunto sério. Porque eu creio que a igreja de hoje, não estou falando a igreja batista católica, estou falando sobre a igreja, enfrenta uma crise. Eu posso identificar várias fontes da crise, mas uma fonte da crise é uma crise sobre missão. Muitas pessoas procuram uma igreja que atende às minhas necessidades. Em outras palavras, uma igreja que agrada, uma igreja onde posso ser religioso como gente como eu, uma igreja que não confronta, uma igreja que não exige, uma igreja que não fala, Deus disse assim. Muitas pessoas procuram uma igreja com os olhos para dentro, que deixe por lado as palavras de Jesus, quando ele disse, levantai os vossos olhos e vejam os campos, que já estão brancos para a ceifa. Procuram uma igreja que não ore que Deus mande obreiros para a ceifa, por medo que esses obreiros que Deus manda para a ceifa sejam nós. Ou, pior ainda, nossos filhos. Em consequência dessa crise sobre missão, eu acho que também a igreja enfrenta uma crise sobre nossa mensagem. Por um lado, temos essas igrejas que só pregam o que pessoas querem ouvir, que prometem só saúde e prosperidade para os fiéis. Por outro lado, temos outras igrejas que só querem julgar e condenar os outros, que são rígidas e legalistas, sem o elemento indispensável em nossa mensagem sobre o amor, perdão e graça do nosso Deus. Eu estou imaginando hoje que alguns de nós já passamos por igrejas com algumas dessas características. Na verdade, eu sei que alguns de nós passamos por igrejas com essas características, porque Angelina e eu fomos criados em igrejas que têm alguns desses traços. O resultado de tudo isso
é que em nossa sociedade temos milhões de pessoas que não querem nada a ver com a igreja e não têm qualquer vontade de ouvir qualquer coisa que nós temos para dizer. Algumas dessas pessoas já responderam a uma mensagem cheia de promessas falsas e ficaram decepcionadas. Outras rejeitam uma mensagem negativa que não tem nada a ver com a ideia de boas novas. Creio que pessoas estão corretas quando rejeitam estas versões ou características de cristianismo. Nosso desafio é de ajudar pessoas a entenderem que o cristianismo que rejeitaram não é cristianismo genuíno. Nossa tarefa é oferecer a oportunidade de ouvir e responder à mensagem bíblica das boas novas do reino de Deus. As boas novas que Jesus veio para nos salvar, para nos transformar e para dar para nossas vidas propósito em serviço a Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 9, não temos um retrato do conteúdo do cristianismo genuíno. Mas nesse capítulo, podemos notar algumas características de cristianismo verdadeiro. E eu quero destacar algumas coisas aí. Em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção para o versículo 16 de 1 Coríntios 9. Paulo escreve assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Eu sei que a maioria de vocês nunca foram para uma conferência ou retiro de pastores, mas isso é um dos versículos preferidos nesses congressos e conferências. Ai de mim se não prego o Evangelho. Sabe por quê? Porque a tarefa de ser pastor é muito difícil. É muita responsabilidade. Às vezes, dependendo da igreja, pode ser uma vida isolada. E muitos pastores sofrem com críticas constantes, condenação. E muitos pastores estão sofrendo. No ano passado, houve conversa na Faculdade Sul-Americana aqui, onde nós trabalhamos, sobre a crise dos pastores que estão se suicidando aqui no Brasil. E nós podemos cumprir a nossa responsabilidade com sentido de dever. Ai de mim se não prego, não quero pregar, mas ai de mim se não prego. Mas Paulo não está falando nesse sentido. Ele não é um coitadinho. Paulo está dizendo aqui, ai de mim se não prego o Evangelho, porque isso é quem eu sou. Eu sou alguém que tem uma mensagem, eu preciso falar. É quem eu sou em Jesus. Agora, você pode pensar, ainda bem, Paulo era pregador e missionário. Isso definiu a vida dele. Mas, você pode pensar, para mim, eu que não tenho chamado para pregar ou ser missionário, o que isso tem a ver comigo? Justamente isso. Todos nós temos dons que Deus quer usar. Todos nós temos profissões que Deus quer usar. E
o chamado de usar seus dons e talentos não é um chamado menos importante do chamado do pastor ou do missionário. Porque, no fundo, a coisa que todos nós temos em comum é que somos salvos pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Jesus. E Ele nos deu os dons que Ele pretende que a gente use para alcançar o mundo que precisa ouvir as boas novas de Jesus. Paulo teve o chamado para pregar, você tem chamado para fazer outra coisa, mas todos nós temos chamado de sermos discípulos de Jesus. E a pergunta que todos nós devemos colocar para si mesmo é o seguinte: eu tenho paixão para Deus e para o Evangelho que definem a minha vida, que definem quem eu sou. Posso ser engenheiro, tudo bem. A paixão para Jesus define quem eu sou. Eu posso ser professor, tudo bem. Paixão para Jesus é o que define quem eu sou. E isso reflete no uso dos dons e talentos que Deus me deu. Agora, eu quero considerar com vocês para alguns minutos uma questão bem prática. Como posso desenvolver paixão para Cristo? Pode ser que você pode estar aí pensando, eu gostaria de ter essa paixão, mas honestamente não tenho. Eu quero saber como desenvolver. Então, uma coisa bem prática que todos nós podemos fazer é passar tempo com Ele. Quando Angelina e eu estávamos namorando, fora das horas de trabalho, a gente queria passar todo o nosso tempo juntos. Ela era universitária na época, numa faculdade batista, onde para sair da residência de mulheres, ela tinha que assinar, estou saindo. E então, lá para 1 ou 2 horas da noite, esqueci o horário, tinha que assinar, estou de volta. Se seu nome não estava na lista de estou de volta até esse horário, você estava com problemas sérios. E eu e Angelina tivemos o hábito, nesse namoro, de esperar até os últimos 5 minutos. E se eu levasse ela para a residência meia hora antes da hora final, ela ficou chateada comigo. Tá certo, bem? Mas quando nós estamos apaixonados, nós queremos passar tempo com a pessoa com quem estamos apaixonados, certo? Se nós estamos apaixonados por Jesus, vamos querer passar tempo com Ele. E se nós não estamos apaixonados por Jesus, o que devemos fazer? Devemos fazer o que faríamos se tivesse essa paixão. Passar tempo com Ele. Estudando a Bíblia, orando, e fazendo isso como disciplina, mesmo quando nós não estamos sentindo a presença dEle. Mas outra coisa que pode ajudar, e gente, todos nós passamos épocas em nossa vida, quando a paixão não é o que era. Todos nós passamos pelo deserto espiritual, todos nós precisamos ouvir essas etapas práticas. E uma segunda etapa seria passar tempo com pessoas que têm paixão. Me faz bem estar aqui na Igreja Batista Catuaí.
E durante o louvor, eu estava olhando ao meu redor, estava olhando lá atrás, aqui para frente, pessoas louvando a Deus com sinceridade. E me faz bem estar junto com vocês nesses momentos. Mas não apenas isso, me faz bem passar tempo com amigos cristãos que têm uma paixão por Cristo, com quem eu posso falar honestamente da minha vida, como eu estou espiritualmente. Podemos conversar sobre a mensagem do domingo, podemos conversar sobre um trecho que estava lendo outro dia que realmente Deus usou para falar a minha vida, mas precisamos passar tempo com pessoas que têm paixão para Jesus. Outra coisa bem prática: obedecer Jesus. Se você fala que você ama Jesus, mas não obedece a Ele, adivinhe o quê? Você não ama Jesus. Você ama a si mesmo. Então, nós precisamos aprender a obedecer Jesus em nosso dia a dia. Outra coisa prática é procurar oportunidades de dar de si. Em 2 meses, Sirlene está indo para a África para dar de si para um grupo de mulheres que moram no Houri Hills da África. Mas nós todos temos pessoas ao nosso redor que precisam de um toque de amor, que precisam de uma palavra que nós podemos dar, que precisam de ajuda que nós podemos oferecer. Quando nós tiramos nosso foco de nós mesmos e começar a dar de nós para ajudar pessoas que Jesus amou, isso cultiva paixão não apenas para outras pessoas, mas para o Senhor. Jesus disse: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você quer ter paixão para Jesus na sua vida? Dá de si. Procure ser uma bênção na vida de alguém hoje. E outra coisa prática seria de vez em quando sair do corre-corre. Gente, nós vivemos vidas com agendas cheias. E corremos de uma coisa para outra. Eu sei. A ideia de passar 1 hora diariamente lendo a Bíblia e orando, muita gente, inclusive eu, às vezes pensamos, não dá, não temos tempo. Eu me lembro, porém, Martinho Lutero, na auge da Reforma, com tantas pressões, tantas responsabilidades, irmão Martinho, quantas horas você ora por dia? Não posso sobreviver sem orar 3 ou 4 horas por dia. Mas, irmão, quando tem muita coisa para fazer, quando você não tem tempo para nada, o que você faz? Eu oro mais. Então, nós precisamos tomar tempo para nos tirar do corre-corre da vida do dia a dia, onde nós podemos refletir sobre nossa vida, para ouvir o que Jesus quer dizer para nós. Pode ser que Jesus quer falar em nossas vidas
uma palavra de encorajamento. Você está sendo fiel. Eu sei que é difícil, continue. Pode ser que ele quer falar uma palavra de amor. Pode ser que ele quer falar uma palavra de desafio. Mas nós precisamos tomar esse tempo. Então, uma marca do cristianismo genuíno é que nós temos paixão genuína para Jesus. Mas uma outra marca do cristianismo genuíno é que cristianismo genuíno tem uma expressão diversificada. Vamos olhar em versículos 19 a 23. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para como os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Ouvindo um trecho assim, posso ouvir agora, talvez não de alguém aqui, mas com certeza de outras pessoas. Paulo foi hipócrita. Com um grupo finge ser uma coisa, com outro grupo finge ser outra coisa. Mas vamos ouvir a definição de hipocrisia do dicionário Michaelis. Hipocrisia é o ato ou efeito de fingir, de dissimular sua verdadeira personalidade, intenções ou sentimentos, em geral, e aqui é a chave, em geral motivado pela busca de alcançar a realização de vantagens pessoais ou por medo de assumir a sua real identidade, expressando seus mais autênticos sentimentos. Dissimulação, falsidade, fingimento, caráter ou atributo daquilo que é falta de verdade ou de sinceridade. Nem sempre somos hipócritas quando fingimos. Eu me lembro uma noite quando estávamos trabalhando no treinamento missionário no Rio de Janeiro. Nós vivemos 20 minutos a pé de Maracanã. Então, uma noite, São Paulo estava vindo para Rio para jogar contra o Flamengo. E eu levei o grupo de missionários em treinamento para Maracanã para assistir o jogo. Um dos rapazes era de São Paulo e era torcedor de São Paulo. Ele estava sentindo como ele estivesse indo para a Cova dos Leões. Então ele ficou grudado a mim. E quando o Flamengo marca o gol, ele se levantou e aplaudiu. Quando São Paulo marcou o gol, ele olhou para mim, sorriu brevemente, mas não se levantou, não se manifestou. E, só para deixar claro com o pastor Marcos, o Flamengo ganhou aquele jogo. Mas o Wellington não era hipócrita. Ele era inteligente. Porque ele queria sair daquela Maracanã vivo. Mas Deus é justo.
Quando nós mudamos para cá, Marcos e Renan me levaram para um jogo de São Paulo contra algum timinho no estádio do Café. Contra timinho. Não foi contra Londrina. E eu tenho que confessar que foi uma experiência esquisita assistir um jogo de futebol sem fazer parte da nação rubro-negra. Mas, para agradar meus amigos, eu fingi que eu estivesse torcendo pelo São Paulo. Fui hipócrita. Enquanto a expressão de apoio a São Paulo, confesso, não foi sincera. A minha expressão de amizade e solidariedade com meus amigos foi sincera. Ok? E para confessar tudo, o dia seguinte, quando eu fui para a faculdade, eu vesti a camisa do Flamengo só para limpar a alma. Então, nem sempre somos hipócritas quando nós nos acomodamos às pessoas ao nosso redor. É uma coisa fingir de ser algo que nós não somos e tentar enganar pessoas na procura de vantagem própria. É outra coisa recusar a exercer seus direitos por causa do seu desejo de buscar o bem da outra pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele foi para a comunidade de judeus, ele cumpriu a lei judaica em todas as suas ações. Quando ele foi para uma comunidade de crentes gentios, ele não se preocupava com a lei dos judeus, mas sim com a lei de Cristo. Ele se comportou de forma diferente, de acordo com a comunidade onde ele estava. Hipocrisia? Não. Na verdade, ele estava mostrando como agir na luz de algo que nós aprendemos no livro de Atos. Lembra a história de Atos capítulo 10? Quando Pedro foi chamado a ir para a casa de Cornélio. Antes dos representantes de Cornélio chegar na casa onde Pedro estava hospedado em Jopa, Pedro estava no teto da casa tentando tirar soneca. E ele tinha um sonho de um lençol descendo do céu com todo tipo de animal considerado impuro pelos judeus. E Deus disse para Pedro: levanta e come. Não, Senhor, de jeito nenhum. Eu nunca comi tal coisa. Sou bom judeu. 3 vezes ele tinha essa visão. E quando os representantes de Cornélio, um romano, chegaram na porta dele, ele estava pronto para responder. Ele foi para a casa de um soldado romano e entrou na casa, algo proibido para um bom judeu. Ele se tornou impuro no ato de entrar. E ele começou a pregar o Evangelho. Enquanto ele pregou o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e todos os ouvintes na casa. E ele sabia, Deus aceita os gentios da mesma forma que ele aceita os judeus. 5 capítulos depois, Paulo e Barnabé terminaram uma viagem missionária em que
muitos gentios aceitaram o Evangelho. Mas houve um grupo na igreja de Jerusalém dizendo, espere aí, não podem. Para ser cristão de verdade, primeiro tem que se tornar judeus, ser circuncidados e obedecer todas as leis judaicas. E daí, sim, podem ser cristãos. Para Paulo e Barnabé, a natureza do Evangelho estava em jogo. E eles colocaram uma questão assim, somos salvos pela obediência à lei ou somos salvos pela graça de Deus? Se somos salvos pela graça, não precisamos da lei. Se somos salvos só pela lei, temos que obedecer à lei em todos os pontos, em todos os momentos na vida. Boa sorte com isso. Então, Paulo e Barnabé estavam em Jerusalém lutando para esse princípio sobre a natureza fundamental do Evangelho. E Atos fala que houve não pequena contenda. Em outras palavras, brigaram feio. Mas Paulo e Barnabé não podiam ceder. Mas quem ganhou a conversa não foi Paulo nem Barnabé. Foi Pedro. Quando ele lembrou à igreja o que aconteceu com ele na casa de Cornélio. E daí a igreja em Jerusalém reconheceu: os gentios podem ser cristãos de verdade, nossos irmãos de verdade, sem obedecer à lei. Em outras palavras, faz parte da natureza da fé cristã a ter diversidade na maneira em que nós expressamos a verdade sobre Jesus. Quando nós vamos para os Estados Unidos, ir para o culto é uma experiência diferente. Porque quando nós cantamos aqui, eu posso cantar com voz alta. Por quê? Porque tem outras pessoas ao meu redor também cantando e ninguém vai me ouvir. Graças a Deus por isso, gente. Quando nós vamos para os Estados Unidos, está na hora de cantar. Se a gente canta, é voz baixinha. Porque ninguém ao nosso redor está cantando. É diferente. Eu estou vendo alguns olhares de assusto. Não cantam no período de louvor? Não. E mesmo aqui, no período de louvor, algumas pessoas estão aqui cantando. Não sei o que fazer com minhas mãos, então vou colocar assim. Outras pessoas ficam assim, outras pessoas ficam assim, ou assim. Temos maneiras diferentes de expressar a nossa fé. Não é para qualquer um de nós julgar a expressão do outro. Nós temos pessoas em nossa igreja que vêm de igrejas batistas desde criança. Mas temos outras pessoas que vêm de outras tradições cristãs. Presbiterianos, assembleanos e assim em diante. Ou de nenhuma experiência cristã. Temos panos de fundos diferentes. E temos maneiras diferentes de expressar a realidade da nossa fé em Jesus. Mas o que temos em comum é nossa fé em Jesus. E nós temos essa unidade na diversidade. Não deixe ninguém nos roubar
dessa verdade, da essência do Evangelho. O que temos em comum não é uma lista de regras, não é uma lista de doutrinas. O que temos em comum é Jesus. Então, nós podemos aceitar uns aos outros. E tem sido assim ao longo da história da igreja. A igreja nasceu no meio judaico. Foi para o mundo grego. E os primeiros séculos de cristianismo foram dominados pelo lado leste do Império Romano, o mundo grego. Depois, a liderança do mundo cristão passou para o oeste, Roma. E depois, as igrejas da Reforma da Europa. E ficou assim até recentemente. Mas agora, a maioria dos cristãos no mundo não são da Europa ou América do Norte. São do hemisfério sul. São do que antigamente foi chamado o terceiro mundo. A maioria dos cristãos hoje são da América Latina, da África, da Ásia. E cristãos nesses lugares têm maneiras diferentes de expressar sua fé em Jesus. A coisa importante é que mantermos uma fé bíblica com a liberdade de expressar nossa fé de uma forma apropriada para o contexto onde nós estamos. Agora, onde nós estamos inseridos? Nós temos várias comunidades que nossa igreja serve ou pode servir. Temos, obviamente, a comunidade da região de Gleba Palhano aqui. Mas também temos João Turquinho, temos Cambé, temos milhares de universitários no outro lado da rua. Nós estamos nesse contexto. E nós temos a responsabilidade de comunicar o Evangelho de tal forma que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas que são do nosso contexto. E porque nós temos vários contextos representados, precisamos dar liberdade uns aos outros. O tempo está passando, mas eu quero chamar a atenção a uma terceira característica de cristianismo genuíno. O cristão genuíno tem um compromisso absoluto e suas prioridades no lugar certo. Vamos ler versículos 24 a 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uma coisa que eu gosto sobre Paulo é que, de vez em quando, ele usa uma ilustração do mundo de esporte. Parece para mim que ele gostava de ir para os estádios para assistir os jogos. E ele está destacando que o atleta tem que ter uma disciplina rigorosa para não apenas competir, mas para ganhar.
quando eu estava no colégio segundo grau nos Estados Unidos, eu queria tanto jogar futebol americano. Problema. Quando eu comecei no colégio, eu tinha 53 quilos. E eu me lembro, uma vez que estávamos no período de tryout, de ver quem o técnico ia deixar ficar no time. E nós tivemos uma coisa que fizemos 2 linhas opostas, e quando você chegou à frente, o técnico disse, vai! E a ideia foi bater um ao outro. Só bater. Quando eu cheguei na frente com meus 53 quilos, o cara que estava na frente do outro lado tinha na faixa de, deixa eu pensar, 125 quilos. Todo mundo rindo. Como vocês, hein? E o técnico disse, vamos fazer uma trocadinha. Eu disse, não. Então, o técnico disse, tudo bem, vai. Eu corri para ele e ele ficou lá. Eu caí no chão. Eu me levantei e tentei de novo, várias vezes. Fiquei no chão todas as vezes. Mas o técnico pensou, essa é fácil, quer jogar. Foi por causa disso que ele me deixou ficar no time. Sabe quantas jogadas eu entrei no jogo aquele ano todo? Nenhuma. Mas eu estava no campo durante os treinos, aprendendo e recebendo o batimento de todos. Segundo ano. Não, no intervalo entre primeiro e segundo ano, eu passei o tempo correndo, fazendo musculação. Acho que eu ganhei 2 ou 3 quilos. Segundo ano, segundo versículo do mesmo cântico. Eu fiquei tentando o tempo todo e recebendo de todos. Eu acho que eu entrei no jogo para 2 ou 3 jogadas o ano todo. Terceiro ano. Depois de trabalhar mais um ano inteiro, eu fui colocado no time da segunda série, chamado Junior Varsity. E eu joguei. Mas ninguém se importa como Junior Varsity. Quarto ano, último ano. Já estava com, deixa eu pensar, 65 quilos, alguma coisa assim. Gordo. E eu ganhei um lugar na linha da defesa do nosso time, com esses 65 quilos, contra caras no outro lado da linha com 120 ou mais. Mas eu estava jogando quase todas as jogadas. Como eu cheguei lá? Gente, eu trabalhei duro. Eu cheguei lá porque eu queria jogar mais do que qualquer outra coisa. Paulo está dizendo que o cristão tem que ter a mesma disciplina. Você quer ser útil nos planos de Deus? Tem que se submeter à disciplina. Precisa dar tempo para passar tempo com Jesus, para passar tempo com outras pessoas mais maduras. Você precisa aprender quais são seus dons espirituais. Você precisa desenvolver seus dons e começar a usar seus dons. Você precisa se esforçar
para ser o cristão que Deus quer que você seja. O cristão genuíno tem compromisso absoluto e prioridades no lugar certo. Então, e nós? E você? Onde está seu compromisso? Quais são seus valores e prioridades? Você frequenta culto só porque você acha que deve? Ou porque você ama Jesus? Você tem uma fé cristã genuína? Ou superficial? Ou pior ainda, falsa? Como você está diante de Deus hoje? E o que Ele quer de você em resposta? Vamos orar. Senhor, nenhum de nós pode dizer, já cheguei. Já sou o cristão que devo ser. Todos nós precisamos crescer. Mesmo, Senhor, com nossas falhas, nós queremos ser genuínas. Então, Senhor, pedimos do Senhor uma paixão genuína para Jesus. Pedimos, Senhor, uma fé madura suficiente para abraçar e amar pessoas que não são iguais a mim. E ajuda-nos, Senhor, a ter um compromisso profundo, absoluta e prioridades no Teu reino e nas coisas de Deus. Nós não chegamos, mas queremos um dia chegar. E somente podemos fazer isso através da Tua graça e Teu poder. Isso nós pedimos em nome do nosso Senhor. Amém. Gente, tenha uma boa semana e seja uma bênção na sua comunidade esta semana. Amém?